Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí, eu aqui outra vez trazendo aí muito conteúdo, muito alto astral, né? Tentando trazer para vocês mensagens que são edificantes, né? Pessoas que estão trazendo informações importantes nesse despertar. Muito obrigado por todos que ficaram aqui aguardando. Eu marquei alguns aqui, tá? O Gilson, aí o Rafael também agora. O Gilson Rafael, a Flávia Maria, a Rosa Maria, a Ângela Machado, Tuca, do Autoconhecimento, olha aí, a Rosana Guimarães, de Curitiba, e outros mais, a Ângela. Gente, não vai dar para falar todo mundo, mas assim, eu gostaria de trazer para vocês o meu coração e estar aí contente por vocês estarem aqui comigo, dando força, Fátima também. Aí, muita gente, Julieta, pessoal de Portugal que fica sempre aqui, ó, pelo meu telefone, a turma do Telegram, a turma do WhatsApp. Até convido a todos vocês aí, aqueles que ainda não se inscreveram lá no meu Telegram, Ana Mariolisa, Encontros Expandindo a Consciência. Entrem no Telegram, que lá nós temos muitas mensagens que são censuradas nesta plataforma e que vocês vão ter bastante conteúdo, tá? Então, eu estou aqui trazendo também um grande abraço, um beijo para o Lucas, que está aqui no Brasil, logo, logo voltando para a França. Estive com ele aí no domingo, no sábado, num encontro lá no Ibirapuera, fiquei muito feliz, conheci muitas pessoas, né? E a teacher, né, que estava lá, que organizou todo aquele evento. Então, muito obrigado por todos, né? E todos juntos aí na favor da nossa liberdade. Para aqueles que ainda não conhecem o meu canal do WhatsApp, quiserem entrar nos grupos que a gente comenta algumas coisas e passa algumas informações para as consultas comigo também, e também conhecerem os meus serviços, me mandem mensagem aqui e que eu passo para vocês, apesar que lá no Instagram, viu, gente, @AnaMariolis, vocês vão poder aí encontrar um link com todos os canais para vocês me encontrarem, ok? Então, com vocês, a nossa queridinha aqui do canal, mais do que especial, a gente já estava sentindo muita falta dela, para passar toda essa tranquilidade, essa amorosidade que ela tem com as pessoas, num trabalho lindo que ela está fazendo de expansão, e nada mais justo dela vir aqui no nosso canal Expansão da Consciência. Então, com vocês, a nossa querida Emília. Emília, cadê você? Estou aqui, boa noite. Boa noite. Muito Boa noite obrigada por para você ter todos. aceitado o convite de estar com a gente mais uma vez. É sempre com grande alegria que a gente recebe você aqui nesse momento de expandir e de acordar o pessoal. Bom, eu que tenho uma gratidão enorme, gratidão inclusive por você, né, Ana Maria, Muito pelo obrigada. trabalho que você está fazendo, por você me convidar aqui, nós estarmos podendo compartilhar esses momentos, e pela presença de cada um, porque é essa grande teia, né, que vai se fortalecendo na medida que a gente vai compreendendo, caminhando. Então, meu agradecimento de coração para todos. E é bom que a gente possa estar mais uma vez se encontrando para trazer lucidez, né, para essa jornada nossa. Um beijinho para o Felipe, que é o sobrinho da Emília, que ele é o auxiliar dela, né, junto aqui com o É, Tiago. Então, muito obrigado, Felipe, também por ajudar a gente aí nesses contatos, né? Muito obrigada. isso. Emília, eu Oi. não sei essa semana inteira e a outra semana também vou continuar com os anjos aqui, ó, nossos amiguinhos, né? Uhum. E a nossa bandeira do Brasil, porque é o momento onde nós estamos precisando ancorar essa energia de paz, de tranquilidade, né? E trazendo para o nosso país também uma boa orientação para os governantes, que parece que estão meio perdidos de vez em quando, né? Mas isso não vem ao caso. Hoje nós viemos falar aqui de expansão. O que É. você tem para falar para a gente sobre o nosso tema, que realmente é um tema pesado? Então, vamos começar pelo começo, né? Acho que assim, quando a gente fala do caos, né? O caos é esse caldo, né? Esse caldo coletivo que nós todos estamos participando.
Até aí na jornada que eu fiz agora há pouco, a jornada de volta à vida, eu trouxe essa comparação da sopa cósmica e cada um de nós sendo um ingrediente, né? Porque nós estamos impactando na vida uns dos outros com aquilo do nosso ingrediente, né? Com aquilo que a gente irradia, a gente vai formando esse ambiente onde a gente vive. E aí, assim, vamos entender primeiro esse caos que eu acho que é importante, sabe? Eu vejo as pessoas assim numa certa exaustão, né? Exauridas, muita informação, né? Informação demais. E assim, nesse momento, o que eu gostaria, né, de propor para todos é o seguinte: vamos analisar o caos. Porque às vezes a gente tem medo de olhar para ele, sabe, Ana Maria? A gente tem medo de olhar para o caos, entender assim, que caos é este, né? O que está acontecendo? Então, assim, se nós tirarmos todas as teorias, né? Todas as informações parecem, às vezes, muitas vezes, uma coxa de retalho que chega para a gente, então as pessoas não sabem em que confiar, até quanto confiar, o que bate com o quê, para onde eu vou com essa informação, o que eu faço com ela, né? E tudo isso vai gerando uma certa ansiedade, uma certa angústia, e as pessoas começam a se desvitalizar por isso, porque ficam muitas equações, muitas questões no ar, sem que a gente consiga organizar esse mosaico, né? Colocar as coisas num determinado local para poder entender para onde nós estamos indo. Então, primeira coisa básica é entender o seguinte: ninguém está aqui vivendo este caos coletivo por acaso. Neste momento, esse chamado caos nada mais é do que o fim de um ciclo de evolução humana e o início de um novo ciclo da nossa evolução. E isso coincide também com o processo de inspiração cósmica, em que o planeta, a galáxia, o nosso sistema solar, ele está sendo, né, elevado para novas frequências mais aceleradas, mais sutis, que as pessoas podem chamar de novas dimensões, cinturão de fótons, um novo campo eletromagnético. Tem várias maneiras de entender esse processo que está acontecendo, mas o mais importante é entender o seguinte: nesse momento, eu costumo dizer o seguinte: aquele que foi dormir ontem não é o mesmo que acordou hoje. E nem foi dormir ontem e acordou no mesmo lugar, porque a Terra está viajando a uma velocidade enorme pelo cosmos, né? Em espiral, atrás do Sol. Então, aquele dia que eu nasci está a quilômetros de distância de onde eu estou agora. Aquela que eu fui está a quilômetros de distância de quem eu sou agora. Então, a gente ter essa noção de que existe um percurso é muito importante para entender esse caos onde isso deságua neste momento. O que deságua nesse momento é um processo da evolução humana, né? Então, assim, qual que é o processo que está desaguando? Nós viemos de um processo, Ana, de raças, né? A raças mãe, raça raiz, onde a humanidade foi tomando forma. Então, nós temos, assim, uma... Deixa eu ver se eu consigo sintetizar para ficar bem claro. Tivemos a raça, a origem. A origem como centelha divina é a origem que vem lá do incriado. Mas no ponto de vista em que amadureceu o planeta, que amadureceu as raças foram aparecendo, a humanidade foi tomando forma, nós tivemos as 3 primeiras raças raízes. São chamadas a raça bórea, hiperbórea. Nessas 2 primeiras, nós estávamos evoluindo em termos de formação do corpo físico e do corpo etérico, que é o nosso corpo vital, que são, na verdade, a âncora da divindade que habita em nós. Depois nós tivemos a época da raça lemuriana. A raça lemuriana desenvolveu o emocional e foi quando os seres que eram andrógenos se separaram e veio as características da separação da sexualidade, né? Da sexualidade. Então, assim, a nossa estrutura estava se formando para uma manifestação digna, né? Uma manifestação digna
de uma divindade poder habitar a forma humana. Então, tivemos o físico, etérico, emocional e a sexualidade. Depois veio a raça Atlante, todo mundo fala, né? As experiências da civilização Atlante. Cada uma dessas raças foram subdivididas em 7 sub-raças. Então, a raça Atlante veio, e o Brasil, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, o Brasil fazia parte do continente Atlante, né? Então, os Atlantes são todos os lemurianos representam o ramo da raça negra, né? Que essa força, né? Essa vitalidade, essa força maravilhosa, eles evoluíram demais, né? E o Brasil era uma parte do Eldorado, chamado continente Eldorado. E nesse processo, quando houve o dilúvio, onde houve uma queda, né? A queda da civilização levou a esse dilúvio, e foram em 3 partes que aconteceu isso. E quando terminou isso, nós desaguamos o quê? Ficou separou o Brasil, né, da África, a Lemúria, e aí nós temos a raça ariana começa a ser formada, que é a 5ª raça-mãe. Então, os arianos, é a raça branca. Então, vem vindo, somos todos originários, todos nós originários dos lemurianos, da raça negra. E ela veio vindo, aí a raça vermelha, todos os índios são atlantes, né? E aí vem a raça ariana. E aí o que acontece é o seguinte, quando chega nesse ponto, o que ocorre com o Brasil? O Brasil, para você, só um detalhe para vocês, gente, o Brasil, ele já existia, foi pai do Egito. Aqui no Brasil nós temos comprovações científicas, né, de peças da época dos egípcios, da Grécia, dos fenícios, né? Os fenícios tiveram aqui. E depois é que veio essa outra segunda história que a gente aprendeu, que Pedro Álvares Cabral, isso aí, gente, não é a verdadeira história, né? Então, o Brasil ficou sendo o lugar onde se encontrou a raça Atlante que estava aqui, que são os representantes indígenas, vieram os arianos, né, da Europa, e depois a África veio. Quem veio da África foram seres que eram os sacerdotes, os príncipes de altíssimo desenvolvimento, que veio desaguar aqui para fazer o quê? O nascimento da 5ª raça, chamada raça bronze ou a raça dourada, né? Que emerge o Brasil. O Brasil, ele é esse berço dessa nova raça, certo? Na evolução humana. E o que está acontecendo? Tudo que existiu de positivo e de negativo no plano físico, etérico, vital, emocional, astral e da mente concreta, que foi a época da raça ariana, né? Então foi desenvolvendo o astral e a mente concreta. Agora nós estamos na fase da mente abstrata, intuitiva, que é o que nós estamos saindo. Nós estamos saindo desse caldo de mistura de tudo isso, resolvendo como que nós estamos resolvendo? Colocando em evidência todas as sombras para serem sublimadas, compreendidas e libertadas. Este é o momento cósmico que nós estamos vivendo. E daqui para frente, o novo ciclo nada mais é no momento em que a gente olha para as revelações que as pessoas falam tanto. Por que tantas revelações nesse momento? Por que tanta coisa que ficava debaixo do tapete emergindo? Por que tantas coisas confundindo todos nós? Porque nós temos no meio desse coletivo que é a humanidade, pessoas em diferentes momentos de consciência, sublimando diferentes experiências de consciência, né? Então, estamos todos juntos, gente, peneirando, nós estamos todos juntos, fazendo esse sopão, né? E transformando os ingredientes que compõem esse processo. Por quê? Porque fechando esse ciclo, para que tanta revelação, para que tanta dor? Porque nós precisamos ter consciência de que daquele jeito a gente não vai fazer nunca mais. E aí, paralelamente a esse processo, começam os desdobramentos da ação do homem, do ser humano, no mundo que a gente chama de realidade, né? Essa sociedade que está aí agora se desmantelando, se desestruturando, né? Nós estamos vendo o quê? A velha estrutura perder força, ela não tem mais sustentação da energia cósmica para se manter.
Então, tudo que sustentou o tipo de modelo mental, seja que a corrupção, o medo, os ódios, a manipulação das pessoas, o uso e abuso da energia da vida, a sexualidade que não foi contemplada de uma forma sagrada como o seu maior poder que foi confiado ao ser humano, nós somos capazes de colocar entidades divinas no mundo. Cada ser que nasce, nasce com corpo físico, etérico, astral, emocional, mental, espiritual e pode trazer ainda outros. E nós simplesmente delegamos isso a um nível muito baixo de apenas utilizar essa energia para lazer, né? Para um prazer muito baixo, e nós desviamos o curso da nossa evolução. E agora nós estamos retomando o curso, então é um momento de alegria, de celebrar. Então é o seguinte, quando a gente vê as coisas que estão caindo, eu costumo dizer com as pessoas, nós não podemos ficar brigando com o nosso passado, brigando com a nossa consciência, olhando as revelações e falando: nossa, eu vivi tudo errado, nossa, o que eu tive que fazer, meu Deus, eu não sabia de nada, e agora, o que eu vou fazer? Minha vida agora não tem mais sentido. Nossa, tudo, tudo, tudo isso não pode ser uma guerra dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós temos duas formas de tomar consciência. Usando a nossa mente concreta, né, fazendo um Lógica. monte de terapia e tentando entender as emoções equivocadas, os relacionamentos conflituosos, a angústia, a diferença de visão de mundo, os embates mentais, um acredita nisso, o outro acredita naquilo, porque nós estamos no meio de uma guerra de informação, onde as forças contrárias à lei, que é da evolução, né, elas tentam, mas elas nunca vão vencer essa lei, porque essa lei é a base de tudo que existe, né? Então, elas estão tentando, mas elas nunca conseguem. Então, essas forças estão agora dando tudo de si para tentar confundir a consciência que o coletivo está começando a ter. Entende? Então, nós estamos no momento da libertação da nossa ignorância, nós estamos na libertação das nossas limitações, da nossa. O estado de ignorância que eu falo é o do desconhecer uma verdade maior, uma realidade que transcende aquilo que nos foi contado que era a realidade. Nós precisamos de buscar um conhecimento que nos ajude a organizar esse cenário todo. E o que acontece? Emília, Diga. eu acho que a gente poderia até fazer uma analogia um pouco mais interessante não, um pouco divertida nesse sentido, que as pessoas estão ficando muito loucas, né, com tudo isso que está acontecendo, não querem ver a realidade, acham melhor continuar. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma papinha de bebê. A gente coloca todos os legumes, carnes, vitaminas, estão tudo pedaçudo. E o que a gente faz? Bate no liquidificador para ficar tudo fácil de digerir. Então, eu Exato, acho que nós estamos no liquidificador agora, com todas essas exatamente. informações batendo para que as pessoas possam digerir. É esse momento. Como que você vai querer digerir? Pedaçudo ou batido no liquidificador? Eu prefiro a forma mais fácil. Vamos bater no liquidificador tudo isso aí. Tem que mexer mesmo para que a gente possa digerir, não é mesmo? Então, e sabe o que vai acontecer? Porque as pessoas falam: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". As pessoas estão buscando saídas dentro do labirinto daquela realidade que não vive, que não acontece mais, que não existe mais, que não tem mais sustentação, que era aquele mundo que a gente achava que conhecia, que era o real e tudo mais. Aí o que que acontece? As pessoas estão ou vivendo de olhar para trás, para o passado, ou vivendo de olhar para o futuro, numa ansiedade de querer controlar. O que que vai acontecer? Que dia que vai acontecer isso? Eu vou para a terceira, eu vou para a quarta, eu vou para a quinta dimensão, o que que vai acontecer com a gente? O que que vai... Gente, eu acho que está na hora da gente entender o seguinte: ninguém controla flash solar, ninguém controla inspiração cósmica, ninguém controla o tempo futuro, que é atemporal, né? O que nós podemos fazer diante de tudo isso é manter um equilíbrio em cada um de nós, né? É porque essa ansiedade que as pessoas estão vivendo, de querer controlar o que vai acontecer, antecipar, ou que ficar tentando entender o passado de uma forma
terrível, né? Meu Deus, e agora? Então não era assim, mas como é que vai ser agora? E tudo. Isso está deixando as pessoas completamente exauridas, sem vitalidade. Então, está chegando no momento agora em que, tudo bem, as revelações podem continuar, mas a gente precisa entender aonde ela chega nesse cenário. Olha, chegou essa informação aqui, tá? Onde ela se encaixa aqui? Qual é a consciência que ela está trazendo? O que ela está ajudando a sublimar? Que energias ela ajuda a libertar? É importante eu assimilar isso agora? Não. É importante eu aprofundar nisso? Não. Então você vai sentindo dentro da sua A dinâmica necessidade, né? a Eu tive uma necessidade. pessoa, eu vou contar até para você aqui, mas assim, não vou citar o nome da pessoa, mas se a pessoa estiver me ouvindo, porque é um canal grande também, ele vai entender. Ele se negou a fazer uma live comigo na época, porque ele acreditava que o nome que eu tinha dado ao canal, que ainda continua com o subtítulo lá, era como se eu estivesse questionando a veracidade da pessoa, porque eu coloquei assim, Ana Maria expandindo a consciência, fato ou fake. Olha, então o fato ou fake não era o caso de você questionar a pessoa, mas era da gente estar assimilando toda essa expansão planetária, as verdades que estão aparecendo. E muitas pessoas não acreditam na verdade, ou pensam que é mentira, aquela situação. O mais importante era pôr as pessoas para pensar fora da caixinha. E eu tive que tirar o título principal, que era fato ou fake, para ficar mais leve, porque a pessoa entendeu que aquele momento, imagina, você está questionando a minha competência, e não foi isso, a intenção não era essa, e eu acabei não fazendo live nunca mais, e nem fiz live mais com essa pessoa. Mas, assim, foi assim, um questionamento que me colocou realmente a pensar que as pessoas não estão entendendo a importância desse movimento. Tudo é mentira. Tudo Não, é mentira. olha, estar aqui neste momento, cosmicamente falando, foi escolha de cada um, porque é tão maravilhoso e É um magnífico o que nós fato, né? estamos É um fato. vivendo. O que é a nossa existência nesse momento é a maior prova da nossa transcendência, né, da nossa espiritualidade é existir, assim como nós estamos aqui, e podendo passar por esse momento, somente pessoas muito fortes, almas muito determinadas, que se dedicaram a estar nesse momento aqui, né? A realmente contribuir com esse processo de fechamento de um ciclo, que é chamado, inclusive, a hierarquia de síntese, né? Que hoje é o que está regendo esse momento, né? A hierarquia espiritual da síntese. E essa síntese, onde é que essa síntese está acontecendo? Dentro de cada um de nós. Né? Dentro de cada um, eu posso perguntar a todos que vocês estão aí nesse momento agora ouvindo, quem não está tendo profundos diálogos internos neste momento? Cada um de nós estamos olhando para. Agora é o seguinte, as pessoas, eu até falei isso na live ontem, eu comentei o seguinte, que às vezes as pessoas falam, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa era uma frase do tempo em que as pessoas dependiam de um mestre para entender o seu caminhar. Eu digo agora o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre externo desaparece, porque está na hora de surgir o quê? O mestre interno. E Não tem esse mais mestre furbu, interno, não, viu, gente? Não tem não. furbu mais. Agora é o seguinte: é você olhar para você, reconhecer que uma pessoa ou o dizer de alguém tem um determinado nível de sabedoria que você reconhece. Então, para você reconhecer, e de alguma forma isso existe em você, você conhece para reconhecer, não dá para reconhecer o que não se conhece. Então, você faz aquela empatia, você reconhece. Às vezes traz uma frase que dispara todo um processo de redescobrimento de si mesmo. E as perguntas começam. Hoje as pessoas estão perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Como é que está a minha relação? Será que esse é o trabalho que eu quero fazer? Como é que eu vou harmonizar essas questões, os meus conflitos pessoais? O que está valendo a pena? Quem sou eu? E essas conversas são diálogos que estão acontecendo
as pessoas nem se apercebem. E aí, muitas vezes, para poder não aprofundar nessas respostas tão importantes, porque elas é que vão trazer a saída desse caos, né, Uhum. as pessoas acabam entrando ou ficar olhando para o passado ou demais para o futuro. Então eu vou dar uma dica aqui prática, tá, Ana Maria, que é o seguinte: você tem 2 formas de se desvincular, de tudo isso que não é mais você. Eu costumo dizer o seguinte, durante a meu processo, né, de vida, eu falo muito isso. Acho que essa Emília aqui, gente, está na hora de fazer outro velório, entendeu? Porque essa daqui não vai existir mais, a que está para nascer, eu ainda não sei como é que ela vai ser, mas esse ciclo aqui terminou. Então é a capacidade de se reinventar, né? Fazer os ciclos, os pequenos ciclos dentro do grande ciclo que é a vida. E aí, assim, quando você olha para trás e vê aquela Emília, aquela pessoa ali, não existe mais. Então, quando uma pessoa tem um problema com alguém, carrega uma mágoa, carrega uma dor, carrega uma situação que não foi resolvida, ela olha para trás, né? Ela tem que lembrar que aquela lá atrás também não existe mais. Hoje ela já tem um outro ponto de consciência, então ela pode olhar para trás e dizer: não, aquela que sofreu naquele momento, que ficou magoada, hoje ela não existe mais. Não precisa ficar carregando aquilo. Ela pode olhar para trás e saber que aquela pessoa que fez aquilo também, como ela, também não existe mais, porque já caminhou. Então, a melhor forma é sublimar. Sublimar, que é jogar luz sobre aquela situação, libertar através do perdão, que é uma força, é o doar-se na sua máxima perfeição, né? Que é você doar-se para a vida, porque a base da liberdade está no perdão, que é você compreender e soltar. Soltar para que a vida possa retomar o seu curso, voltar para se tornar energia pura, porque nós estamos agora aprendendo uns com os outros, né? Nós somos os lapidadores uns dos outros, né? Então, tem 2 formas, ou você vai tentar olhar para os seus problemas, para os seus traumas e fazer lá uma mexida danada com a mente, tentar compreender, desassociar aquilo, debulhar, tentar compreender suas emoções, os sentimentos, as mágoas todas. Pode fazer por aí, mas vai gastar muita energia vital, e às vezes não consegue resolver. Agora você também Às pode vezes, olhar e Emília, falar: agora eu não acredito mais naquelas coisas. Eu agora não sou mais aquela pessoa, mas eu não renego aquilo que aconteceu. Eu não tenho ódio do passado. O uhum. passado me trouxe até aqui, então eu estou em paz com ele, porque aquela Esse é um Emília lá movimento, né? É um é um movimento movimento. interno, porque se a pessoa ela se liberta do passado que não foi tão bom numa determinada situação, ela para de julgar por antecipação a atitude da outra, porque você vai trazendo aquele medo do que aconteceu no passado e você julga aquela pessoa de forma errada porque você ainda nem conhece aquela pessoa e você acredita que a pessoa está fazendo uma crítica destrutiva contra você, então fica naquela posição da melhor ataque, aliás, a melhor defesa é o ataque, você ataca todo mundo sem mesmo saber o porquê, né? Não é Você por sabe aí. você sabe por que acontece isso, Ana? Porque o ódio, ele é contagioso. Uhum, Então, por exemplo, quando uma pessoa fala com você uma coisa que você não gosta, o que ocorre é o seguinte: você, no primeiro momento, você tem uma repulsa. No segundo momento, você já faz uma crítica mais acirrada. Daqui a pouco você está odiando aquela pessoa. E no momento que você passa a odiar aquele comportamento, aquela pessoa, o ódio venceu, porque ele contagiou. Então, deixa eu explicar, o ódio nada mais é do que usar a sua vitalidade para construir entidades no astral, em que você fica entrelaçado e conectado com elas. Tudo que você odeia está umbilicalmente ligado a você e drenando a sua energia vital. Então, ao mesmo tempo que pensamentos, por isso que eu estou dizendo que o caos está tão forte, porque como existe uma guerra de informações, gente, presta bem atenção nisso, porque isso é uma das dicas para a saída, né, a porta de saída do caos.
esse embate mental, ele está no nível da mente concreta, são duelos mentais, não são próprios da natureza divina do ser humano. Eles são duelos mentais que foram sustentados por mídia, por protocolos, modelos de mundo que nós acreditávamos ser a nossa realidade. E se você for navegar e surfar essa onda desses debates, você vai estar fazendo o quê? Cada pensamento, ele é criado com as emoções e com a energia do seu corpo vital e vira um serzinho na sua bolha, que é o seu ovo áurico, né, que eu falo que a gente é igual uma bolha de sabão, e o que Um nos separa fantasminha, né? Um é, fantasminha. nós somos a bolha de sabão, né, que como eu disse na jornada de volta à vida, é o seguinte, somos uma bolha de sabão, e o que separa a vida universal que está dentro da que está fora, a verdadeira vida, é a membrana que envolve essa bolha. E dentro dessa bolha existe a nossa alma. E a nossa alma é a somatório dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, cada pensamento e sentimento que a gente alimenta, ele vai criando uma forma e vai criando uma identidade, uma entidade astral. Esses são os nossos principais obsessores e eles são os nossos principais inimigos. Por quê? Porque eles usam a nossa vitalidade para continuar existindo. Então, eles nos forçam a repetir padrões de comportamento e que às vezes você quer mudar e não sabe por que não dá conta, já entendeu? Mas eu tento, mas eu não consigo. Eu rezo, eu medito, mas não fico em paz. Por quê? Porque a sua energia vital ainda alimenta formas, pensamento e sentimento desses seres astrais que compõem a sua alma e que estão te vampirizando. E o momento agora, gente, é de limpar isso, é faxinar. Então, nós temos duas formas de faxinar. Uma é olhar, por isso que fala, amai os vossos inimigos. Se eles são compostos da nossa energia, né? As crenças das outras pessoas são filhotes delas, são filhinhos, filhinhos astrais. Crenças limitantes, crenças religiosas, tudo que está aí. Você não pode matar um ser vivo dentro do outro. Então, você tem que ter compaixão. Se o outro acredita naquilo e ele não quer entender o que você está falando, não entra em embate, não. É, Ele a frequência Hertz é melhor ficar neutra. Você fica está neutro. criando. Aí você vai fazer o quê? Você não vai alimentar nem aquele ser no outro, que está lá no astral do outro, então você já faz um benefício para ele, e nem vai Aham, trazer, nem vai se conectar e trazer essa mesma equação para dentro de você. sim. E cada ódio mais acirrado que a gente tem, cada embate, cada pensamento torto, ele cria uma rachadura no nosso ovo áurico, uma fissura. E nessa fissura, nós nos conectamos com aquela mesma energia que está do lado de fora. Se for uma coisa muito densa, você vai atrair a densidade de fora, do astral coletivo. Então, isso Por isso, né, potencializa. filha, só fica com a gente quem é semelhante, né? É, Então, as pessoas que exatamente, o realmente. semelhante atrai semelhante. Então, se você reverbera um ódio muito grande, ele fissura seu ovo áurico e vai É, buscar no astral aquelas entidades que vivem no coletivo dessa mesma frequência, e você cria, aquilo fortalece o ruim dentro da gente. Então, agora, o que eu digo é o seguinte: a saída do caos é começar a sublimar dentro dessa bolha de sabão que você é. O eu sou, gente, é que sopra o canudinho, entendeu? É só para o canudinho para a bolha existir. Mas ele só pode vivenciar o que você está vivendo dentro da bolha se ela estiver leve, se ela for capaz de subir, se ela for transparente, brilhante, leve. E como que a gente faz isso? Dissolvendo esses seres elementais, né, dos nossos pensamentos, dos conhecimentos que a gente fica alimentando, e essas emoções que não fazem parte do verdadeiro ser humano. Então, o que nós estamos tendo lá fora que a gente tem repulsa, não se conecta com isso não, porque isso vai intoxicar a sua aura. Então, mas eu vou viver como? Que eu não vou estar fora da realidade? Eu não vou interagir? Eu não vou... Não, pelo contrário. Quanto mais sereno, quanto mais limpo estiver o seu ovo áurico, mais clareza você tem para dizer sim e não.
E mais mais certeza. clareza, né, você tem para identificar o que é verdadeiro e o que é falso. O que é fato é Exatamente, fake. O que é exatamente. fato Então, é fake. Você sente. você está potencializando. O que você quer ver no mundo? Potencializa o que você quer ver. Né, Uhum. potencializa como dou energia para aquilo. Aí as pessoas, agora a gente não consegue meditar, a gente não consegue ficar em paz. Lógico que não, está um tumulto no coletivo, está o caos, o labirinto, as pessoas ficam propondo saídas que acabam sendo saídas dentro desse labirinto, porque elas continuam repetindo o padrão, né? E aí a questão é, olha, eu vou olhar, eu falo o seguinte, eu tiro o livro de prateleira, eu posso chegar aquela coisa que eu acreditava, gente, eu não acredito mais, né? Aquela Emília que acreditava nisso no ano passado, ela não está mais aqui, né? Ela, primeiro que ela está a quilômetros de distância de quando isso aconteceu, porque nós estamos viajando no cosmos. Segundo, que o que eu vivenciei me trouxe para um outro momento de experimentar a vida. Então, essa Emília agora não tem mais nada a ver com aquilo. Então, eu olho para aquela Emília lá, pego os livros, os escritos, as coisas que tinham a ver com aquilo, e eu desfaço disso. E livro é tudo, tá, gente? É filme que você assistia, é papo que você tinha, é roda de amigos que você frequentava, todos os interesses que não existem mais e que está acontecendo isso muito, você precisa ter a nobreza de dizer, gente, eu não acredito mais nisso, eu não tenho mais interesse nisso. Essa Emília aqui não é mais aquela, né? E olhar Faz para parte, isso, né? Não faz parte. e sem odiar o que passou, sem Não, é. brigar com o que aconteceu, porque fez parte da experiência da vida que te trouxe até aqui. Então, esse é o momento em que, em vez de nos degladiar com pequenas guerras mentais, em vez de nos apartar com muralhas invisíveis, nós precisamos entender, olha, isso, essa loucura que está acontecendo aí é o caldo cósmico do fechamento do resto, do final desse ciclo. E nós estamos aqui filtrando isso tudo, porque a transição acontece através de nós, em nós. Nós somos a transição. E a partir do momento em que a gente vai fazendo essa transição, a gente vai elevando o padrão de frequência e vibração, e nós vamos naturalmente nos transfigurando num outro ser. E quanto mais pessoas acordadas, quanto mais pessoas alertas, despertas, conscientes disso, menos guerra, Embate. menos. Você sabe por quê? Quando a gente consegue perdoar, ou seja, doar-se, né, em termos de compreensão, é a chave da longevidade. Quem quer ficar, rejuvenescer, quem quer ficar com saúde, sistema imunológico, né, lá em Alto. cima, tem que começar a parar de dar vitalidade, que ficam bebendo, né, de canudinho aí do nosso umbigo, do nosso astral, todos os elementais que a gente cria com pensamentos negativos, com sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de guerra, isso aí é o fim do ciclo passado. Então, Vamos liquidificar tudo isso para poder isso, tomar para um fazer banhozinho mais fácil. um sopão cósmico, Sim, mais com ingredientes melhores, né. Então, o mundo que a gente está semeando agora, é um mundo que a gente vai viver ali na frente. Então, outra coisa que eu falo é o seguinte: o futuro depende da qualidade, é o seguinte: eu sou filha de quem eu fui ontem. Hoje eu sou filha da Emília de ontem. E uhum. amanhã eu serei filha de quem eu sou hoje. Então, cada um de nós está cheio de filhinhos, né? Cheio de entidadezinhas aí no seu ovo áurico, cheia de coisas que está alimentando, de memórias de passado, de coisas, de crenças que você quer fazer o outro acreditar, de situações que você quer que o outro faça como você acha que tem que ser. Gente, não. Agora é o momento seguinte, a primeira relação é consigo mesmo.
A relação com o outro vai depender da qualidade que cada um tem de relacionar consigo mesmo, com a sua luz interna, com a sua capacidade de e outra coisa: "Ah, mas eu já estou tão viciada nesse comportamento, eu já ta", lógico, porque se alimenta isso há quantos anos? Então, não briga também com isso não, porque se brigar você continua alimentando. Então você tem que olhar e falar: "Olha", você tem que olhar para aquele comportamento e falar: "Ó, tô te vendo aí, viu? Tô te vendo explodir, eu tô te vendo com medo. Ó, ô medo, tô vendo você aí". No momento que você revela que vê, e traz ele para a luz, ele saiu da sombra, ele já começou a se dissolver. E no momento em que você vê, que você vai ter um comportamento que você não quer mais, você tem 3 coisas que pode fazer para mudar isso. No antes, no durante e no depois. No antes, você pode olhar e falar: "Opa, olha eu querendo agir de novo daquele jeito", né. Então dá para segurar, respira, dá uma caminhada, toma um banho frio, faz qualquer coisa, dá uma chacoalhada, volta, né, e fala: "Bom, eu vou agir diferente". Se é durante o processo, que você já começou, você já vamos dizer assim, já a coisa já Já desencadeou, degringolou, já degringolou? degringolou, então tá na hora de você dar uma respirada no meio e falar: "Ó, vou começar de novo que eu tô fazendo tudo errado", entendeu? Não é por aqui, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, então dá para poder dar uma retomada. Agora se for depois que a coisa já aconteceu, o que que você vai fazer? Você vai olhar para ela, mas olhar mesmo, sem medo de olhar. Porque medos e sentimentos menores, esses elementais, eles se alimentam da nossa energia, nós somos muito mais poderosos do que eles. Nós não precisamos ter medo nenhum do astral. Porque todas essas energias que precisam, até eu vou dizer uma coisa para vocês, as sombras, as forças contrárias, que estamos aí falando delas, né, aqueles que estão querendo se manter na obscuridade, eles precisam de nós aceitarmos a obscuridade para eles conseguirem fazê-la acontecer. Eles não têm o poder que nós temos para dizer não. Então eles precisam da gente até mesmo para poder fazer o que eles querem acontecer, eles precisam te dominar. Como que eles vão te dominar? Tacando terror, jogando na mídia, falando um monte de coisa que vai te deixando apavorado, cultivando, medo, ódio, né, e usando a sua energia para consumo. Consumo da Insegurança, né? A medo, o insegurança. medo da insegurança, isso tudo. Então, essas forças precisam que você sinta isso, que você sinta medo, que você fique inseguro, que você fique confuso, porque é só assim que eles podem fazer o que eles querem acontecer através de você. Então, nós somos onde a transição acontece. Então, nós temos que saber para que nós vamos dar passagem. Então, a saída do labirinto está exatamente nesse olhar de: "Ah, eu estou te vendo. Eu estou vendo você, medo. Eu estou vendo você chegar aqui na minha porta. Eu estou querendo ver você querer me controlar", entendeu? E aí nós começamos a mudar, né, essas questões que a gente vive. Outra coisa é o seguinte, nesse momento junto conosco, todas as forças da natureza, gente, estão no mesmo ponto também de transição. O reino mineral, ele está nos nossos ossos, né, ele está nos minerais do nosso corpo e ele evolui e a sua capacidade máxima de expressão está no corpo humano, né. O corpo humano que vai do carbono amorfo ao diamante, né, que é a Uhum. estrutura que nós somos. O corpo, o nosso o reino vegetal, ele está no nosso sistema neurovegetativo, que controla toda a inteligência do seu corpo, o suco gástrico, os seus rins, as funções de cada órgão, que você não precisa nem pensar, eles já trabalham sozinhos, né. Então todo esse processo, essa inteligência, é a manifestação das seivas das árvores que trabalham, todas as coisas, os seus ciclos, as suas estações, eles estão em nós na sua potencialidade máxima. E no reino animal, estão em nós os instintos de sobrevivência, os instintos, né, que são necessários à vida. Nós temos também o reino do hominal, que é a razão, que é a nossa capacidade de olhar e dizer: "Não, não é por aqui",
Isso não vai habitar em mim, né? Porque todos os demais reinos têm na nossa consciência a esperança de se eternizar, de se iluminar. Essa é a ascensão, essa é a iluminação. Então, enquanto seres divinos ancorados na matéria, nós estamos nos conectando com todos os reinos. E aí nós estamos fazendo uma conexão num outro patamar de consciência, um nível de amorosidade diferente, porque eles estão no processo de inspiração cósmica. Então todos os reinos estão também ascendendo com o planeta. Gente, está tudo acontecendo no micro e no macro, favoráveis à nossa vida. Agora, a loucura que é do coletivo, que é um resultado da mente concreta das criações humanas, não das criações divinas, é que está nos perturbando. Quanto mais poder nós damos, quanto mais a gente presta atenção, quanto mais a gente endeusa essa loucura, mais elas vão sobreviver da nossa vitalidade. E quanto mais a gente começa a cultivar o verdadeiro conhecimento, o iniciático, que é você olhar para dentro, que é você se conhecer. As pessoas não sabem definir o que é uma pessoa. Pergunta, você sabe definir o que é pessoa humana? Não sabe. Não aprendemos isso na escola, né? Você não sabe, as pessoas não sabem falar o seguinte, bom, o que é a vida? Ninguém sabe descrever direito, né? O que é Você a sabe? mente? O que é Pois é, a emoção? As pessoas pouco sabem sobre os seus potenciais. Então, pois é, agora Emília. O que eu vi também, que eu tenho observado bastante, é a mudança do que é belo para o que as pessoas estão querendo incutir nos nossos pequenos, né? Porque os pequenos eles estão à nossa mercê, né? De poder fazer as coisas ou não e daquilo que você ensina. Mas os padrões das fantasias, das historinhas, que na minha época eu sonhava com aquele príncipe lindo que dava um beijo na Cinderela, né? Que ela estava adormecida. Hoje já se fala que aquele beijo não poderia acontecer. Aí você vai para os contos de fada, que começavam com Era uma vez, colocava na cabecinha da criança a esperança, o movimento, né? Do poderia ser agora, no passado, no futuro. Tudo sempre começava com aquela Era uma vez, contando a historinha, como o Pinóquio, né? Que ele tinha que ter valores humanos para ser um menino humano, né? E hoje desmistificam tudo, querem contar as histórias que eram os clássicos, né, daquela época, que traziam edificações humanas, colocando lá para baixo. Então, vai muito da educação dos pais também, para saberem como poder formar um ser humano melhor, uma mas, Ana, edificação então, melhor. é um ponto muito, muito bacana que você trouxe, porque é o seguinte: o que é uma criança? Né? Ele é O que é uma criança? algo, A é um criança, cristal. na criança é a entidade divina mais recém-chegada do plano divino. Então, Os pais já foram criança um dia e nunca foram tratados assim, com esse respeito. Aquela criança que chega, ele é mais experiente do que todos nós, porque ele é aquele que chega com as notícias mais recentes do plano divino. E ele tem todo um potencial, e ele fica pronto para se manifestar com 7 meses de gestação. E a cada 7 anos ele repete toda a história evolutiva, toda a história evolutiva de cada raça mãe da humanidade. De 0 a 7, o ser humano está vivendo a raça bórea, que é a evolução da fisicalidade. A criança triplifica peso e tamanho de 0 a 7 anos. Todas uhum. as forças. Depois de 7 a 14, ela está ligada à raça hiperbórea, que está ligado com o quê? A vitalidade, o impulso, a interesse, a vida, a busca. Ela perde os dentes, as caracteres hereditários que ela não vai precisar mais, e ela começa a olhar para o mundo para poder aprender com o lado de fora, e ela leva para o lado de fora aquilo que ela aprendeu com a família de 0 a 7. Sim. Foi o primeiro ambiente. Depois de 14 aos 21,
que são os 3 primeiros setênios, que é quando se dá o ciclo completo da encarnação, de chegar realmente aqui, a Uhum. criança está vivendo o quê de 14 em diante? A raça lemuriana, que é o quê? O desenvolvimento do corpo astral, a sexualidade, as emoções, né? A E se você manifestação, né, de tudo que ela exatamente, a fez no manifestação. passado. Depois vem o quê? O intelecto, né? A razão, que começa aos 21 anos de idade, não é à toa que com 21 se torna maioridade. Só que a gente não sabe nada, porque onde está embasado? E intencionalmente, as forças contra a evolução Uhum. recortaram a nossa educação, fragmentaram a integridade do conhecimento em matérias e disciplinas que não se conversam, com conteúdos que não levam ninguém, começam no meio do caminho e não chega a lugar nenhum. Então, nesse momento também nós vamos sofrer o quê? Um renascimento do processo educacional. Então, os pais de hoje, eles não foram educados com respeito como entidades de luz que eram quando chegaram aqui. E as crianças de hoje estão sendo tratadas da mesma forma. E estão sendo levadas para as escolas para receberem o mesmo tipo de tratamento, com conteúdos ainda sendo submetidas a protocolos violentos. Então, assim, o que que nós podemos fazer, gente? Não tem outro caminho agora. Quando tem um desmoronamento de um algo, quando cai um prédio, quando tem uma guerra, nós estamos numa guerra de informações, onde está se desmantelando o modelo de civilização que a gente conhecia, é o fechamento desse ciclo. Quando acontece isso, não tem que ficar pensando em futuro lá na frente, não, o que que vai acontecer, não. Tem que É o viver cada agora. dia, tem que acordar e viver hoje o que que eu tenho em mãos, quem está na minha frente, que precisa o quê, o que que eu vou aprender, o que que eu vou trocar, como é que eu vou me posicionar diante disso, momento a momento. Ah, quem você é? Ah, eu sou Emília, eu sou médico, eu sou isso. Não, eu sou o que eu sou, aqui e agora. E aqui e agora, sendo quem eu sou, sobre essa circunstância, eu sinto isso, eu penso isso, então eu vou agir dessa forma, da melhor forma que eu posso. Por quê? Porque é dessa forma que eu vou tornar a minha bolha mais leve, meu ovo áurico, e sendo o ingrediente mais leve, eu vou tornar a sopa cósmica, o coletivo, melhor. É assim, essa transição que está acontecendo. Então, momento a momento, você encontra uma pessoa que você não vê há 10 anos, ela vai te tratar como se você fosse 10 anos, já não está, aquela lá já foi. Então, hoje é outro encontro, vamos celebrar quanto tempo, como é que você, quem é Vai você pedir para hoje? pular corda e ficar amarelinha, não dá mais certo por enquanto. Então, assim, Todos os passinhos dos anos 70. as crianças estão precisando de outro tipo de conteúdo, outro tipo de educação dos sentidos, educação para uma vida plena, né, e não para repetir aquilo que está morrendo. Então os pais precisam hoje, mais do que nunca, é brecar mesmo. Eu fico querendo essa angústia de levar para a escola não, essa escola não Exatamente. está construindo nada, entendeu? Nós temos que exigir a escola que queremos, né? Ter coragem de peitar isso, ter coragem de fazer uma educação domiciliar até que alguma coisa melhor apareça, porque os filhos que nascem, né, dos pais, se as pessoas não tiverem um respeito muito grande entre si e não souberem o que que é conceber, né, hoje existe a ciência do início da vida, que é a pré-concepção, a concepção, a gestação, o parto, os primeiros anos de vida, tudo está sendo formado para que aquele ser possa florescer numa coisa que só ele tem para oferecer para o mundo. E as pessoas concebem hoje, depois de balada, no meio de carnaval, às vezes num momento de paixão, e aí colocam os filhos, não são filhos deles, são filhos do karma coletivo, já nascem sofrendo com esse peso. Então nós precisamos ter muita compaixão nesse momento, muito amor uns pelos outros, né? E olhar um para os outros o seguinte: olha, essa criança, esse ser aqui, é uma divindade que chegou para conviver comigo, assim como eu sou também. E nós temos aqui uma responsabilidade mútua de melhorar o mundo que vivemos, né? Pois é, Emília, Essa é a mas nossa consciência. a gente sabe
que nem todas as mães, né, têm essa formação de poder Ninguém tem. identificar, né, identificar o que é certo, o que é errado, como fazer parte do coletivo é aceitar que suas crianças façam parte de um experimento. Para começar. Exatamente. Então, já Isso, começou com o pai e a mãe aceitando, achando que está certo, sendo que é, eles não têm essa necessidade, mas as pessoas exatamente. estão aceitando. Até que ponto o adulto que está perdido transfere isso para a criança? E aonde acha que aquela escola que exige que faça parte desse experimento, essa mãe não tem coragem, esse pai não tem coragem de tirar essa escola e voltar para dentro de casa e procurar uma opção. Então, está todo mundo muito louco, está todo mundo muito achando que vai ser o novo normal. Não existe novo normal, existe uma nova consciência, pessoal. Então, quando você vê um neto, ou então um filho, né, que você sabe que tem pleno uso de saúde, ele está bem, e ele ser sujeito a um experimento perigoso, que a gente não sabe até onde vai chegar, é complicado, porque eu fico muito revoltada. Agora os adultos já fizeram as suas opções, Olha, fizeram as suas escolhas, mas isso, criança, nossa, é isso que terrível. você está falando é muito importante, é o seguinte, hoje nós temos que nos colocar assim, quem estiver acordado, quem estiver desperto, quem tiver amor para dar, quem tiver um gesto de generosidade, a criança que aparecer na sua frente, é para ela que você tem que oferecer. A pessoa que estiver do seu lado, é com ela que você vai compartilhar. Porque é assim que nós vamos fazendo essa coisa circular. Eu levo isso tão a sério que você sabe, hoje eu fiz escolhas na minha vida, né? Onde eu vou colocar meu tempo, minha energia. Eu antes trabalhava nesse processo de transformação de pessoas e tudo, e eu fazia assim mentoria para pessoas, indivíduos, essas coisas todas, e fazia trabalhos de grupo, né? No desenvolvimento e na transformação de pessoas sob a égide da consciência, né? Trabalhando nesse aspecto. Depois veio essa questão toda da pandemia, e os encontros não foram físicos, não eram mais possíveis, então eu acabei caminhando para usar o instrumento, né, que é a internet aqui, para dar continuidade. E assim, nenhum Não momento da existe minha igual. vida, nenhum momento da minha vida eu vou sair fora para me perder na loucura que está aí. Eu estou ciente do que está acontecendo, eu tenho meu posicionamento diante do que está acontecendo. Mas então o que eu fiz? Como que eu posso melhor servir? Então, eu comecei aqui com o trabalho das lives, né? Com alguns workshops menores, né? Que acontecem em 2 dias, aliás, um dia, né? Uma tarde. E agora nós estamos fazendo o programa, né? O programa que é, na verdade, um programa de iniciação mesmo, né? Para a pessoa entender desde a origem, tratando algumas dessas questões todas que eu até falei algumas aqui, mas não são, mas para que nós pudéssemos ter condições, as pessoas precisam ter condição de saber quem são, quais são as energias que se compõem, como é que eu vou usar essa energia em favor da minha vida, das questões que batem na minha porta, como é que eu vou poder usar potencialmente as minhas faculdades criadoras, e como são os aspectos, são 12 aspectos da consciência solar crística. Então, eu estou fazendo esse programa, né, que você até me perguntou, estou falando aqui adiantando, mas é o seguinte, porque eu sinto que, ao me dedicar a isso, eu estou sendo verdadeira comigo e com todo mundo que eu estou interagindo. Porque nós nos entrelaçamos. Aqui, todo mundo que está aqui hoje presente virtualmente, ou que ainda virá, nós estaremos entrelaçados no plano astral de alguma forma, né? Alimentando o quê? Então, a qualidade do que eu estou aqui reverberando, que você, o trabalho que você está fazendo, é essa conexão que vai existir entre as pessoas, né, que estão aqui. E isso é positivo para todos. Não há nada a temer, né? Não tem nada sendo. Então, assim, primeiro, o compromisso com uma verdade interior, a simplicidade, a postura real, o conhecimento verdadeiro, não fragmentado, para que você possa ser o quê? Senhor de si, apropriar-se do seu conhecimento, apropriar-se da sua potencialidade e ser capaz de conduzir a sua vida como um mestre interno, né? Esse é o momento que a gente precisa ter essa paz,
ter essa capacidade. Então, é por isso que eu me dedico hoje, né, a fazer esse trabalho, grande parte dele é doação, e é esse programa, né, que chama-se Resurrection, que é exatamente sobre a ressurreição dessa verdade toda, para ajudar o processo. E eu sinto que o meu tempo de vida, a minha dedicação, é o melhor que eu posso fazer nesse momento, né? É como eu posso melhor trabalhar, é como eu posso melhor entregar aquele pedacinho que eu sou capaz de, né, fazer, e ao fazer eu vou também interagindo com as pessoas e recebendo aquele pedacinho que cada um traz. E isso eu acho que é a maior bênção. Eu estou em processo de celebração, literalmente. Eu acho que as pessoas têm muita dor no mundo, Sim, muita e dor, acho que muito você está sofrimento. fazendo o melhor que você poderia fazer com o conhecimento que você já teve durante todo esse tempo de experiência, e fazer a experiência sua durante a sua vida está trazendo esse movimento. Então, gente, esse curso que a Emília está fazendo, ele está na nossa descrição da live daqui. Vocês vão poder se inscrever, mas vamos dar joinha para a Emília, né? Vamos participar de tudo isso. Vamos fazer parte desse processo. Só aqui nós estamos com quase 800 pessoas que estão nos ouvindo. É muito mais do que numa sala de aula, né? Então, nós sabemos que a internet agrega. Nós temos aí muitas pessoas que têm netinhos, tem pessoas que já estão num processo novo de um relacionamento, são pessoas que querem ajudar no autoconhecimento. O meu trabalho é comportamental, né? Então, eu trabalho na psicologia comportamental junguiana, que é o que eu me Isso. identifico muito. E a Emília, ela põe em prática todos esses ensinamentos e questões que fazem parte da evolução. Então, aqueles que quiserem, de repente, entender um pouquinho melhor sobre todos esses processos mentais que a gente precisa estar nesse momento ligado, vai ajudar o seu netinho, vai ajudar a sua filha que está entrando aí no processo de faculdade, vai orientar até profissionalmente, porque às vezes eu trabalhei muito tempo com orientação profissional e a gente via os adolescentes tendo que escolher uma profissão quando chegava no terceiro ano colegial, e às vezes eles não estavam preparados para isso. Então, quanta dúvida, quanta questão, né? Por isso que eles acabam seguindo papéis que o pai e a mãe quer, né? Então, o meu pai é médico, eu vou ser médico. Meu pai é advogado, você é advogado. De repente vai ser um péssimo advogado, porque não era aquilo que ele queria, mas ele está sendo porque a família está impondo, vai ganhar um escritório, um consultório lindo, maravilhoso. Então, gente, vamos tentar ver como que nós vamos querer se expressar no novo mundo, trazer informações e orientar as nossas crianças, porque essas crianças são o futuro, são eles que vão ficar aqui recebendo o que a gente plantar hoje. Então, está tudo certo. Além do que, essas crianças vão nos dar as mãos, eles vão nos puxar, né? Então, assim, eu fico muitas vezes, assim, muito sentida quando eu vejo o que está acontecendo com as crianças. Mas eu tenho certeza que elas são realmente essa força, né? Elas precisam dos adultos que conseguem compreendê-las na sua totalidade, para que elas possam se sentir à vontade para ser quem são, né? Então, assim, gente, vou resumir tudo isso numa palavra, chama-se bondade. Sim. A bondade, né? Assim, o cultivo da bondade. A bondade é quando você consegue, diante de cada circunstância da vida, sair do seu conforto, né? Pura e simplesmente, porque a bondade ela está diretamente ligada ao nosso senso de servir, né? E aquelas pessoas que não conseguem servir, elas amarguram muitas dores, né? Porque durante um tempo elas podem cultivar o seu conforto, mas quando você faz alguma coisa que você beneficia o outro, você está recebendo triplicadamente, né? É uma reverberação que fica e da qual você vai se alimentar por muito tempo. É muito melhor alimentar a bondade do que os seres do astrais, das crenças e das limitações que a gente cria e que ficam nos vampirizando, nos perturbando e tirando a paz. Então, assim,
às vezes as pessoas falam: "Ah, eu não consigo meditar, eu não consigo estar em paz". Começa com pequenas coisas. A melhor forma de fazer pequenas coisas, faz a meditação dinâmica, assim. O que você for fazer, qualquer coisa, arrumar uma cama, lavar o rosto, escovar um dente, tomar um banho, lavar uma o que for, e você for fazer na sua casa, sentar num local, faça isso com o máximo de presença. Sinta o que você está fazendo, sinta os movimentos do seu corpo, sinta quando a gente olha para as coisas de verdade, as coisas olham para a gente. E elas interagem conosco, porque tudo está vivo. Então, é um momento, assim, de tanta leveza e tanto aprendizado, que a gente fala: "Nossa, parece que eu estou vivendo uma outra vida, né, paralela". Então, eu sinto que nós estamos precisando, assim, sair um pouco da loucura, né, conscientemente, sem se omitir diante dos fatos, ou seja, sabendo se posicionar lucidamente, né, e você poder, estar momento a momento, aqui e agora. Hoje é hoje, tá, gente? Amanhã você vai ser filho de quem você é hoje, lembra disso. Hoje você está grávida de você amanhã. Amanhã, quando a gente dorme, a gente dá uma morridinha, né, para a consciência da vigília, e a gente vai para a consciência psíquica. E quando a gente volta, o ideal é que a gente trouxesse as coisas que a gente resolve na consciência psíquica, né, durante a noite, porque o que está descansando e dormindo é o corpo, né, e não é a nossa. Então, quando a gente volta, a gente precisa encontrar uma certa integração, um tanto de coisa que a gente resolve lá, e de manhã parece que está aquele esquecimento, aquela amnésia, eu não sei o que eu vivia, tipo assim, passei o dia hoje, quando chega de noite eu não lembro nada que eu fiz, entendeu? Então dá uma certa angústia. Então, Nós fazemos viagens astrais, né? é, Então, de repente, você vai buscar consciências e fora, que aí não você está sai na fora desse guia. astral denso, né, e você se organiza para poder viver a consciência psíquica fora do astral denso coletivo, e não ficar nem aprisionado no seu astral, porque o astral tem várias camadas também. Então, assim, a gente precisa saber conduzir. Então as pessoas fazem coisas, sabe, Ana, mas isso que eu estava querendo dizer, assim, é tudo meias verdades, meio conhecimento de um monte de coisa, meio não sei o quê, e não compreende o todo, e aí fica refém daquilo que desconhece. E aí vai mexer com energia sem saber o que está fazendo, né, a distância, de perto, não sei o quê, sem ter uma certa conhecimento de como aquilo deve ser feito, né? Em que estado você pode fazer, como você deve fazer, quando ou quando não fazer. Então, é o momento agora de dar uma parada, chega as notícias, você olha para elas, não vai bebendo tudo não se deixe debater, nem nada, dá uma respirada, olha de longe, organiza aquilo, vê se faz sentido, se não faz, o que que você vai, de fato, assimilar daquilo ou não, e aí você vai organizando o seu dia. Amanhã você é filho de hoje, hoje você é filho de quem você foi ontem, né? E assim nós vamos fazendo uns com os outros. É, Então, é isso, né. o que a gente Ela sabe já também, que falou, a gente fica falando, já porque falou. seja a mudança que você quer tecer no mundo. Então, começa a partir das coisinhas pequenas, né? De repente, você pode meditar lavando louça, né? Meditar colocando o seu melhor dentro daquela ação, não é Quando você mesmo? vai fazer, por exemplo, sua cama, né, quando você faz a cama pela manhã, ali é o seu leito de refazimento dessa energia, né, de você se refazer. Então, quando você vai fazer, aproveita para fazer uns alongamentos, jogar uma energia, né, violeta naquela cama cor-de-rosa, né, cria ali, faz com aquele carinho, aí quando chega a noite que você vai deitar, ele está te aguardando com aquele campo de força, né. Se você vai tomar um banho, você está ali entrando em sintonia com o elemento água, né. A água ela tem muito a nos ensinar, e às vezes a gente acaba de tomar um banho, a pessoa não sabe nem não lembra nem se eu lavei cabeça, não sei, porque estava tomando banho pensando no que ia fazer depois.
é assim, uma ansiedade que dói na alma, né? Então, a ferida do corpo físico a gente cura com remédios e tudo mais, mas a ferida da alma precisa de elementos diferenciados. Então está na hora de dar uma freada, respira fundo, gente. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? E nós vamos poder lidar com isso se a gente estiver cada dia melhor, É, mais consciente, né? eu estava aqui tentando chamar uma pessoa aqui para entrar e falar um oi, mas acho Ah, que não está dando e a pessoa está falando aqui. Mas ah, assim, gente, o que a gente gostaria muito de passar para vocês é uma esperança, né, de que dias melhores virão. Nós sabemos aí como a Emília está feliz com o trabalho dela. Olha o tanto que ela está sorridente. A gente sabe que as coisas estão acontecendo, né? E esse é um processo de expandir. A primeira coisa que você tem que fazer é sorrir. Sorria é, para a vida, sorria para as pessoas. Só de você sorrir, você já está atraindo aqueles anjos do bem, né? Para te ajudarem a falar as coisas certas naquele momento, você faz com que a outra pessoa que de repente está te encarando, se você sorriu para ela, pronto, acabou. Você está dirigindo num lugar lá que você viu que o cara te fechou, né? Eu tinha esse costume, faz tempo aí que eu não estou saindo muito, mas assim, eu quando eu estava dirigindo que alguém tinha me fechado e a pessoa ainda xinga e faz alguma coisa, eu mandava beijinho. Assim, isso. a pessoa fica desmontada porque acha que eu vou xingar, vou falar um monte de coisa. E eu fazia isso para me divertir. E para mim, ainda bem, não, nunca tive nenhum acidente, graças a Deus, na Não, direção. Mas, quando a gente perde o controle, todos nós, gente, todo mundo tem seus altos e baixos. Quando a gente sim, perde o controle, quando acontece de alguém, você tem que entender o seguinte: ali, olha o erro não está, não somos nós que cometemos o erro. O erro acontece através de nós. Por que que ele quer acontecer através de nós? Porque o que que o medo vem nos ensinar? Ele vem provocar a coragem, né? O que que o ódio veio provocar? Ele vem provocar a sua capacidade de sublimar e de amar. A cura está umbilicalmente ligada a cada um deles. Então, quando a gente olha para uma situação dessa e toma essa consciência, às vezes, mesmo que não seja na hora, tá? Mesmo que seja momentos depois, e você dá uma respirada e fala, não, foi isso que aconteceu, e refaz a releitura, você já expôs aquilo dentro de um outro campo de vibração, você já está sublimando, você está libertando aquilo. E você não vai carregar aquele peso na sua mochila, né? Então, o momento nosso é de escolhe onde você vai colocar a sua energia. A saída do labirinto do caos não está dentro das paredes do labirinto que não são saídas. A saída está quando você busca a terceira força, que não é nem um extremo nem o outro, que é você buscar a realidade maior, a realidade real, o verdadeiro conhecimento, né? É você se apropriar da sua existência de verdade. Eu vou viver o dia de hoje, porque o de ontem, quem estava vivendo por mim, foram os elementais da minha emoção, que me fizeram viver isso, foram os elementais do meu corpo mental, que tem vício disso, com mania daquilo, reage dessa forma. Foi eu alimentando os elementais dos outros, né, rebatendo coisas que não tem nem por que eu perder energia com aquilo. Então não fui eu que vivi. Eu não me apropriei da minha existência, né? E esse é o momento que olha, todo mundo já deve ter tido aquele momento em que você para, dá aquela respirada e sente, né, a bolha que é você, né, de sabão, o ser divino que é a sua consciência, que dialoga com a sua mente, que é quem sopra o canudinho, né, da bolha, dá a ela a condição de existir, e você observar o que está acontecendo. Nesse momento é quase que um momento assim que você para o tempo, não tem espaço, não tem tempo, não tem personalidade, não tem nada, você está vivendo a sua existência. E esse momento é tão sensacional que ele nos dá fôlego para
milhares de outros, né. Então, assim, o momento nosso é o seguinte, tudo bem, tem dor, tem sofrimento, né, muito, mas qual que é a melhor caridade que nós podemos ter agora? É tratar bem a energia da vida. Por isso que a gente está diante de tanta questão de vida e morte, porque nós precisamos compreender e honrar a beleza e tratar com respeito a harmonia da vida, que a gente não sabe e ninguém é culpado, ninguém aqui precisa ser condenado a nada, gente. Ninguém aqui está fazendo nenhum crime cósmico, né? Nós estamos aqui numa jornada de experiências e os erros acontecendo através de nós, para que nós possamos nos livrar daquela limitação. Este é o ponto, né? É o Então, compartilhar, é o dividir, é o aceitar, exatamente, né? é isso aí. Que a E gente faz. um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez. Porque quando a gente enriquece a vida nos enriquece. Por aí. Muitas pessoas aí esperando grandes, como que eu vou te falar assim, grandes milagres, né? Grandes coisas, quando o verdadeiro milagre é você, e dentro de você, o que habita em você. Então, Exatamente. o que você está esperando que aconteça na sua vida? Será que é só a parte física? Não, é a parte emocional, de saber lidar com as coisas. Então, estamos todos aí emanados nessa situação. A gente sabe que estão havendo vários processos aí que estão para eclodir, mas é que como nós somos aí aquele bichinho da seda, né? Que estamos ali naquele casulo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Que hora que nós vamos sair dali? Né? Nós somos a borboleta, né? Que está ali fazendo a metamorfose. Então, Uhum. quando isso acontecer, eu acho que todos vão estar preparados, todos vão estar aqui, pelo menos a nossa turma, que está aqui em quase 800 pessoas, vão estar preparados e vão ter formiguinhas aí colocando luzinhas aí na escuridão. Então, são 800 pessoas, vamos dizer assim, que vão, ou 1.000 pessoas, que daqui 2 horas essa live já vai estar com mais de 1.200, 1.500, 2.000. Isso quer dizer que essas luzinhas que ouviram esse conteúdo vão estar sendo acesas aí na escuridão do que acontece por aí nesse mundo grande, né? Então, nós estamos com gente de vários países. Então, olha que bacana a gente usar essa tecnologia que está a nosso favor, mais ou menos, né? Mas está a nosso favor em termos, porque nós somos meninas comportadas, tá? Então, a gente fala tudo certinho, não atacamos a plataforma. Não, e Então, porque, na verdade, isso é uma grande armadilha, né, porque o que é, acontece é o seguinte, quando mais você combate o mal, mais ele cresce. uhum, Então, se nós queremos ver crescer alguma coisa, a gente precisa colocar o foco naquilo que a gente quer ver florescer. uhum, Então, a forma de resistir a isso é ser lúcido. Quanto mais lúcidos, a resistência da luz acontece através da nossa lucidez, porque é ela que nos dá a clareza para dizer sim e não, sem carregar a culpa, sem carregar nenhuma angústia, sem nada, simplesmente porque você tem absoluta consciência daquilo que você está fazendo. Isso é liberdade. Isso ninguém te tira. uhum. Então, tá certo, tem um monte de loucuras sendo feitas. Imagina se todo mundo que estivesse se submetendo a essas loucuras tivesse um pouquinho mais de lucidez. E essa é uma Elas beleza. não aconteceriam, né, na escala que elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo porque uma grande maioria das pessoas ainda permanece naquela camada sombria da ignorância, no sentido do desconhecimento, né, e aí não consegue olhar com clareza e lucidez para a situação e ver o todo, porque também isso foi intencionalmente sustentado por muitas, milhares de anos, né. Então, agora é a hora da gente, olhar, é aquela história, olha lá para o passado, olha para essa loucura toda que fizeram e que a gente permitiu que fizesse, né, porque também tem a contraparte nossa, nós aceitamos, né, a gente se submeteu.
E agora nós estamos dizendo basta. Aí Exatamente. aquela que acreditava no que a televisão falava, aquela que acreditava no que as pessoas não sei o quê, aquela lá, não existe mais. Eu não tenho Gente, olha, raiva dela, eu não tenho nada, eu só olho para ela e falo: "Ela existiu", entendeu? ela era ingênua, ela não Ela sabia. estava vivendo o quê? Ela era escrava da sua própria ignorância, Pois né. é. Agora, vocês imaginam, gente, olha só que bacana nós descobrirmos, né, depois de muito tempo que isso não foi passado na nossa escola, porque não tinha interesse, que nós temos pirâmides na nossa Amazônia. Puxa vida, né? Essas pirâmides, elas estão dando a prova disso que a Emília falou, né? Que nós temos uma outra origem que não é a origem do Cristóvão Colombo, né? Do Pedro Não, Álvares esses seres estavam dentro desse mesmo contexto, com outro Cabral. nível de consciência que a gente nem sabe, né, nem foi E essas contado. pirâmides estão É. escondidas na Amazônia, que agora tem fotografia de avião e elas estão cobertas de Gente, mato, o né? Brasil o Brasil é o lugar onde a nova raça está nascendo. É aqui que nós estamos fazendo o caldo de tudo que nos antecedeu em termos de história da humanidade. Então Uhum, esse é um ponto que a gente precisa é o Eldorado, né, o Brasil é esse farol, né, esse celeiro que é a alimentação não é só física, é a alimentação espiritual, né, a alimentação de amor, é a alimentação dessa fusão, dessa limpeza, né, desse filtro que está sendo feito, essa síntese que a humanidade realiza neste momento. Então assim, uhum, eu estou muito honrada nesse uhum. momento de poder estar aqui com essa consciência e ser parte dessa transformação. Esse é uma confiança muito grande do plano divino em cada um de nós, né. É isso Uhum. que a gente precisa entender. E outra coisa, né, uma notícia que é boa, que vai ser tudo mais abrandado daqui a pouco, porque a própria inspiração cósmica está nos levando para um outro nível de consciência. Né. Então, vamos confiar nessa trajetória. O plano, quando a gente fala o plano, não é lá um grupo que está fazendo o plano, não. Esse grupo, esse espírito dessa grande hierarquia espiritual universal, ele está alinhado com algo que é muito maior. Ele é um pedaço disso. Mas o plano, quando a gente fala, é um plano que transcende a compreensão humana. Nós não vamos brigar com as leis do universo, nós não vamos poder ter controle sobre a inspiração cósmica, sobre a nova frequência que a Terra vai pulsar, né. E se nós estamos aqui, claro que a gente vai pulsar junto, não tem jeito de não pulsar. Então, assim, e quem tiver que deixar agora, vai voltar ali na frente, então não se preocupe, vamos Gente, confiando no processo, né. eu vi É, um documentário muito interessante hoje. É, vocês podem seguir esse canal que chama Fatos Desconhecidos, que ele tem muita coisa interessante comprovada. E tinha uma das é, dos vídeos falando sobre ah, confrontando alguns fatos que estão na Bíblia e que foram confrontados pelos egiptólogos, que existe cientificamente, por exemplo, a Arca de Noé, que ela existe, porque que ela foi feita. Teve um estudo, inclusive, com universitários tentando fazer na proporção que está na Bíblia a arca, se caberia todos os bichos ali, né? Na época, o Noé era um louco, né? Se você começar a aparecer, o cara que fala que tem que fazer, está no topo de uma montanha, ele fala que tem que fazer uma canoa imensa para caber um casal de cada bicho para subir naquela montanha. Ele era pirado, né? Então, as pessoas não. Isso já aconteceu uma época onde houve o dilúvio, né? Tem pessoas que dizem o seguinte: quando Noé construiu a arca, ainda não chovia, né. Então, assim, Então, ele tinha que acreditar, porque ele colocou no alto de uma montanha e não estava nem chovendo, né. Então sempre tem pois é. aqueles que e assim, E não tinha tem uma pessoa assim internet. uhum. Não tinha internet para ele avisar o povo. Cada um ia falando para o outro, mas ninguém se convencia, porque estava numa montanha enorme. Esse cara está maluco? Onde que a água vai chegar aqui? Né? E ele tinha uma inspiração. Existia um movimento planetário sendo feito naquele momento.
Ninguém É. acreditou nisso. Então, eu acho que assim, nós estamos num momento assim que quanto mais nós nos encontrarmos para poder relembrar, né, quem somos, a nossa história, né? Tem umas pessoas perguntando, eu estou dizendo o seguinte, viu, Ana Maria, eu vou falar. Ah, tá. Além da Ana Maria, além de ter colocado aqui na descrição da live, né, as inscrições, eu vou só dizer o seguinte: estão abertas sim, essa semana até sexta-feira, então pode buscar, conversar, e se quiser saber mais detalhes, lá está tudo explicado, certo? Então é fácil vocês compreenderem. A nossa linguagem é prática, é acessível para todo mundo, porque esse é o foco. Nós estamos relembrando quem somos juntos, certo? Eu costumo dizer, Ana Maria, o seguinte: amém, você sabe, vamos recordar. Ah, exatamente. Vamos recordar. Vamos recordar, sabe por quê? Na nossa biomemória cósmica, a gente tem todas essas informações, então por isso que a gente reconhece. Nossa, isso tem tudo a ver, olha, é isso mesmo, é verdade. Quando a gente faz isso, é porque aquilo que está ressoando, né, está encontrando em nós alguma coisa em nós que sabe aquilo, que reconhece, né? Uhum. Então eu acho que isso tudo é divino, é maravilhoso, e mesmo quando nós encontrarmos as pessoas que estão angustiadas, às vezes no silêncio da nossa consciência, da nossa lucidez, às vezes um toque, com todo o amor, com toda a generosidade, um abraço silencioso, o estar ao lado sem dizer uma palavra, apenas mostrando que, apesar de tudo, o amor é a única coisa, a única força que eu quero permitir que habite em mim, e você já está fazendo uma cura, né? Uhum. Você já está A fazendo uma cura a cura através de um abraço é muito boa, né? é, É o é um envolvimento, a abraço, é compaixão. um olhar de compreender, Uhum. né? É um toque, é uma mão que segura a outra em silêncio, né? Que conforta, né? É um respirar junto, e isso já é uma cura para muita gente. Exatamente. Você tem aí a sua pedrinha, eu estou cheia de pedrinha no meio da minha sala também, e aí a transmutação, né, da É. ametista. Reino mineral, né? O reino mineral está aqui. O reino mineral, Exatamente. sempre Isso presente. E é você sabe que o reino mineral, né, o reino mineral, o céu do reino mineral, o céu do reino mineral é exatamente o nosso mundo. Então, as luzes, né, que eles veem, as estrelas são diferentes da que a gente vê. E eles aprisionam os raios do sol, que é o sol, o que a gente enxerga, o sol que nos traz a luz, né, que sustenta a vida. Eles aprisionam cada cor, uma determinada característica, frequência, vibração. E eles estão o tempo todo trocando, né? Então, é maravilhoso. Nós estamos sim. assim, maravilhoso. E o Brasil, rico nessas pedras, né, semipreciosas, o que, principalmente Brasil é você, abençoado. o lugar que você se encontra, né, nesse É, estado que você está, é uma das características, são as pedras que são é, encontradas, todos os tipos. Imagina a energia, né, que tem aí. e outra coisa, assim, hoje nós estamos assim, gente, vai para o sol, respira, abrace árvores de verdade, mas não naquele intuito: "Ah, a árvore vai me dar", não. Sinta. O reino vegetal, ele faz a seiva subir e descer, ele faz as energias subir e descer na sua coluna. O sistema neurovegetativo distribui as energias para todo o corpo, para todas as funções. Aprenda com a árvore, né? Pede a ela para te ensinar, reconhece ela como um ser vivo, né, consciente da sua expressão. E assim, nós vamos começar a ter coisas maravilhosas, coisas assim totalmente incríveis. E esse é o nosso momento, gente. Esse momento você pode escolher ou mergulhar no caos, ou ficar buscando portas dentro do mesmo campo de força desse labirinto, né, de forças que estão aí, ou você pode encontrar a saída através de uma terceira força, que é a luz da consciência em você. É buscar o verdadeiro conhecimento.
é realmente fazer cada dia valer a pena, de estar aqui sendo parte da transição, porque ela acontece através de cada um de nós. E isso é que é fantástico. E não tenham medo das mudanças, não, elas virão para melhor, entendeu? As coisas que estão sendo transmutadas, elas estão sendo transmutadas. Quem veio para transmutar mesmo, e está fazendo aquilo que se propôs. Vamos agradecer, vamos honrar, vamos realmente viver a vida, vamos apropriar da existência e parar de ficar naquele chamado mimimi de não sei o quê, de lá, de nenené, de brigando, não sei o quê, que não vai valer a pena, né? Uhum. Não vai valer a pena, certo? Vamos liquidificar os nossos monstros. Na verdade, é sublimar, né? E fazer uma sopa do que tem de bom. Vamos E, melhorar a qualidade do ingrediente, e aí, isso que você está falando, de liquidificar os monstros, nesse sentido, de sim, você ir dissolvendo, né? Isso que você está falando, sensacional, é, dissolvendo esses montes de vampirinhos aqui que ficaram no astral, que nós estamos alimentando com a nossa energia, diminuindo a nossa quantidade de vida. sim, é isso mesmo. Emília, você quer deixar mais alguma consideração para as pessoas que queiram se inscrever? Pessoal, deixem suas informações também, façam aí seus comentários, aproveitem, né, que a gente está por aqui, mas a Emília vai fazer as considerações finais. Eu não sei se você quer fazer um fechamento aí com uma oração, né? Porque a gente fica aqui esperando você sempre Podemos, deixar o nosso coração mais calmo, mais tranquilo, né? Nós podemos falamos sim. muito, e esse é um momento que nós estamos mexendo com energias muito densas, né? Então, esse momento é muito importante. É muito Se importante a quiser, gente, elevar. Então, a minha consideração é o seguinte, gente, eu acho que hoje em dia não cabe mais a gente trabalhar com essa questão de vender produtos, não sei o quê, simplesmente não. Eu acho que assim, todos nós trabalhamos, a gente precisa trabalhar com energia monetária de forma consciente, e ao mesmo tempo tem que valer a pena cada segundo da vida de cada um que estiver envolvido, né? Porque a gente usa a nossa energia de vida. Então, assim, o que eu estou oferecendo, o curso Resurrection, é para que no final você possa olhar para você mesmo, olhar para o mundo e dizer: eu sou um ressurrecto, né? Eu já estou com os 2 pés no caminho, e sabendo inclusive como trilhar esse caminho. Então, assim, quando nós estamos fazendo essa oferta, ela é uma oferta verdadeira, né? São 14 módulos, esses módulos são aprofundados, vocês vão receber apostilas bem complexas, no sentido de muitas informações, muito ilustradas, muito bonitas, mas são informações acessíveis, de fácil assimilação. Ele tem vários exercícios práticos que você pode aplicar imediatamente, e você vai se tornar um mestre das suas energias, um mestre do seu sagrado fogo de vida, né? O seu foco. Você vai conseguir estar de pé e se apropriar realmente das forças que lhe cabem nessa existência. Então, eu acho que hoje é o que eu posso melhor oferecer. Então, eu convido a quem quiser, né, fazer essa jornada do Resurrection, que pode vir, que eu asseguro que para aquele que está em sintonia e está recebendo esse chamado, vai ser uma jornada inesquecível. E outra, um divisor de águas, porque depois não tem volta, né? As asas abrem, né? E a gente não consegue mais parar de voar. Então, somos criaturas aladas. E eu posso, se você quiser, Ana, assim, agradecer muito esse convite que você me fez, essa oportunidade de estar aqui compartilhando. E se as pessoas quiserem, você também, eu posso fazer uma harmonização agora, de fechamento. Não sei se eu sim, consigo colocar a música aqui, mas a gente faz uma pequena harmonização diante de tudo, certo? Então, eu convido vocês, gente, para buscar, nesse momento, toda a consciência que vocês têm do aqui e do agora, né? Prestar atenção na sua respiração, lembrando que o ar é o alento da vida, né? Aquele sopro
de vida que desde o primeiro momento que a gente respira até a nossa última respiração está sustentando a vida dentro do corpo. Parte dele tem o oxigênio, parte dele tem a energia prânica, que é a energia universal, a energia da vida. Então vamos respirar em 4 etapas. Essas 4 etapas ajudam a gente a voltar para o equilíbrio. Quando alguma coisa sai, faça essa respiração, que isso ajuda a voltar ao equilíbrio metabólico do corpo e eletromagnético. Então, a primeira etapa é inspirar, fazer uma pequena pausa com o pulmão cheio, e essa pausa é o tempo da absorção. Então, inspira e absorve, e depois solta devagar, expirando, lembrando que cada poro do seu corpo é um pequeno vórtice, um pequeno chakra, por onde os raios da sua aura se expandem. São os raios da sua saúde em todos os níveis. Então você coloca para fora e sustenta com o pulmão vazio durante alguns segundos, projetando isso, preenchendo o seu campo áurico, porque a partir dele você pode, através do pensamento e do sentimento, preencher todos os ambientes que o seu pensamento e o seu sentimento alcançarem. Então, inspira profundamente e faça nesse momento uma conexão com a pura energia da vida. Faça uma profunda respiração. Sente como se fosse água cristalina, né? Nós somos elementais, o nosso corpo físico é um elemental do ar, então nós navegamos, né, do ambiente do ar. Respira. Nós somos devas do ar. E agora nós vamos preencher de vitalidade o nosso corpo, restaurando a harmonia, o equilíbrio de cada célula, cada átomo do nosso corpo, preenchendo todo o nosso sistema circulatório, todos os sistemas que fazem este corpo funcionar, convidando todos os reinos que o compõem, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e a força do espírito que harmoniza e mantém tudo isso integrado. Sinta agora a sua bolha, o seu ovo áurico pulsando como o batimento do seu coração. E a cada pulsação você expande e irradia mais luz, tornando a sua bolha transparente, translúcida, com as suaves cores do arco-íris, trazendo harmonia, saúde, e conscientemente nós comandamos para que o fogo do Espírito, o fogo sagrado da chama que habita em nós, possa, nesse momento, transmutar todas as formas, pensamento e sentimento que não nos servem mais, dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo e transmutando-as em luz, libertando a tudo e a todos que possam ter sofrido algum impacto através da imperfeição de nossos pensamentos e sentimentos. A todas elas nós estendemos o nosso pedido de perdão, ao mesmo tempo que perdoamos a todos que também fizeram isso conosco, muitas vezes sem saber, e até mesmo sabendo, porque nós somos os autores da vida. Nós somos aqueles que contêm o poder para transmutar o que vem de fora e o que sai de dentro de nós. Inspira e expira, profunda e suavemente. Abençoe a sua vida, a sua existência. Agradeça todos os eventos que te trouxeram até o momento presente, todas as pessoas que cruzaram o seu caminho, aqueles que te lapidaram, aqueles que te elevaram, aqueles que te deram um bálsamo. Abençoe todos os reinos, abençoe a vida, abençoe
Agradeça estar aqui agora, ciente de tudo que está acontecendo, porque a grande maioria ainda não acordou, ainda não sabe. E quando sabe, sabe pouco. Então vamos envolvendo isso. Vamos agora nos conectar com aqueles que são na nossa teia, os nossos amigos, os nossos amores invisíveis, verdadeiros, seres humanos, a humanidade que está em ascensão. Vamos nos conectar com o amor que está e é a vida pulsando em nós. Mesmo que a gente ainda não compreenda bem o que é isso, vamos pedir ao amor. Amor, ensina-me a amar. Inspira e expira. Ninguém está só. Somos uma imensidão de luzes acesas no planeta. E para cada uma existe uma estrela correspondente. E a mesma força que está no espaço, a mesma energia está dentro da nossa bolha também. Vamos levar a energia, a vibração e a consciência deste momento para todas as crianças, homens, mulheres que compartilham desse processo coletivo conosco nesta existência. Que com a ajuda da hierarquia espiritual, essa energia possa ser multiplicada, ela possa ser intensificada e direcionada para todos que precisam neste momento. Muitas vezes nós não enxergamos o que está além daquilo que nos acontece, mas tudo que vem para convidar você para algum nível de libertação. Porque nós estamos entrando no portal da libertação. Vamos nos libertar. Às vezes aqueles que nos provocam, estão provocando algo que precisa ser libertado em nós. Então vamos compreender o outro lado, a outra face de cada energia que chega. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque foi assim que nós quisemos, foi assim que nós optamos e escolhemos, por isso estamos aqui. Inspira e expira, cultive a paz, momento a momento, momento a momento. Eu sou quem eu sou aqui e agora. Aquele que fui, talvez não seja mais. E seguimos adiante. Muita paz e muita luz para todos. Até uma próxima. Muito obrigada, Emília. Obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Aproveitem todo esse conteúdo de amor e de carinho, né, que nós vamos ter aí no curso. Está lá com mais pessoas, muito mais pessoas, sempre que for possível, aumentando o conhecimento e despertar. Muito obrigada, Emília. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Muita vibração positiva. Vamos juntos. Pessoal, amanhã nós temos live aí, Fabiola, Akashimoto e uma turma aí de pessoas que fazem viagem astral, fazendo aí grandes movimentos para que nós possamos também entender o que seria visão remota. Ela tem aí um trabalho mais voltado à parte mais científica, né, do que a NASA dispõe também de alguns assuntos, então bem interessante.
E na sexta-feira nós vamos ter a Érica Schwab, diretamente da Alemanha, mais à tarde, trazendo informações dos grandes movimentos que estão acontecendo lá. Esses também servem de exemplo para nós, porque eles estão despertando, sem pedir para ter carro alegórico, né? Aqueles carros alegóricos, o povo indo sozinho, espontaneamente, fazendo a sua manifestação a favor da liberdade. É isso que a gente precisa. Então, sexta-feira com a Érica Schwab e amanhã nós temos a Thaisa Kashimoto. Então, vem com a gente. Muito agradecida aí para quem fez aí o superchat, é muito importante, tá, gente? A Maria Cecília, porque esse canal é um canal que é um canal voluntário. Nós estamos fazendo todo esse trabalho voluntário, a Emília também. Então, todos entre amigos aí, vamos multiplicar a live e compartilhar. Fiquem com Deus e namastê, namastê. Tchau.